TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, que o Senhor Jesus Cristo, a sua graça maravilhosa, esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Estamos iniciando o programa Janela do Céu e hoje com a presença do nosso irmão Sérgio Alves, que vai compartilhar um pouquinho da sua experiência, como foi o chamado dele, para ser o ministro da palavra. Você já acompanhou em outra entrevista como foi a conversão do nosso irmão, Então agora você vai acompanhar como foi esse chamado, porque todos nós temos um chamado. Deus nos traz para a vida da igreja, fazemos parte como membros desse corpo e cada um tem uma posição, uma função diferente para que Cristo possa estabelecer o seu reino aqui na terra, Para que haja essa expressão de Cristo aqui na terra. Então, vamos acompanhar em nome de Jesus que todos nós venhamos ser grandemente edificados. Tudo bem, irmão Sérgio? Tudo bem, é uma alegria aqui voltar a participar do Janela do Céu, que Deus esteja derramando assim a sua bênção, a sua unção sobre nós e que possamos realmente tratar dos assuntos que são do desinteresse de Cristo, Para que com a nossa experiência possamos assim edificar outros irmãos. Amém. Então, é com grande alegria, que nós recebemos aqui. Obrigado por participar mais uma vez do programa. Seja bem-vindo, programa Janela do Céu. E como foi o teu chamado ministerial, Você aceitou o Senhor, se converteu, Deus fez uma obra grandiosa, na tua vida. E como que você sentiu assim que Cristo estava te chamando para algo diferente, que era para ser ministro da palavra? Tão logo assim eu recebi o advento, aquela experiência que eu tive com Deus e em que eu nasci assim do Espírito e da água, que pela ordem foi assim, já trabalhando na associação da Adonep e já lendo a palavra, mas não tinha ainda uma clareza do que Deus queria comigo. Eu até no princípio achei que ia ser um membro de uma igreja cristã e que eu ia ter assim uma vida de fidelidade a Deus e que não iria ter compromissos assim espirituais, porque eu tinha uma obstinação de ser empresário, de ser homem de negócio e jamais imaginava ser um pregador, um pastor, até porque eu não me achava nem um pouquinho qualificado para esse tipo de trabalho. Você estudava a Bíblia em casa depois de estar já no Senhor? Chegava a buscar, ler sozinho, procurando na palavra a direção para a tua vida? Sim, desde que eu cheguei da minha experiência de hospitalização e de que eu fui restabelecido, 30 dias depois que eu estava em casa, eu comecei a ler a Bíblia e não parei mais até hoje, E estudava muito a palavra de Deus em casa. E todo o tempo que eu tinha fora do secular, eu dedicava para meditar na palavra, para estudar a palavra. E por que você sentia essa necessidade? Foi alguém que te instruiu, que tinha que ler a Bíblia, que tinha que buscar? Não. Havia uma sede interior de descobrir essa nova janela na minha vida, que até ali não tinha sido movimentada, acionada. E a partir da minha experiência de nascer da água do Espírito, assim, daquela experiência espiritual que eu tive com Deus, essa sede brotou no meu coração voluntariamente. Foi espontâneo isso. E eu ficava impressionado de como eu tinha mudado tanto depois que saí daquela minha experiência de doença, E o meu gosto mudou bastante, a minha visão sobre a minha vida, sobre a família, sobre as pessoas, sobre Deus, começou a mudar tudo e eu não entendia por que estava mudando. Mas o que caracterizou realmente assim, o início de uma chamada
ministerial de Deus para mim foi quando numa noite, depois de passar uns 5 dias, meu filho Mateus, o menor, hoje não é o menor, mas na época era o menor, mais novo, ele estava há 5 dias já com febre muito alta. E levando nos médicos e não achavam nada nele, não tinha nada, não tinha nenhum sintoma de infecção, não tinha problema de estômago, intestino, não tinha nada. E ele sempre com febre, sempre com febre. Passava o efeito do remédio, vinha a febre. Passou 5 dias assim, numa madrugada eu fui orar pela primeira vez para ele ser curado. E até ali eu não tinha feito isso ainda, né? Mas me veio assim que era para orar por ele. E eu disse poucas palavras, do meu jeito assim, né? Disse: Deus, eu quero que tu cure meu filho. Uma coisa assim, foi bem curta assim, umas palavras. E eu ouvi a voz: eu curo o teu filho, mas tu cura a minha igreja. Isso foi assim, rápido. E eu digo, não entendi bem o que era aquilo, né? Mas isso aí já me deixou assim, pensando, né? Que Deus não tinha um plano muito tradicional comigo, sabe? Daquilo que a gente está acostumado a ver, até porque dentro de mim eu sentia desde pequeno que Deus tinha algo comigo, só que eu não sabia o que era. Havia uma coisa dentro de mim que estava sempre pulsando, né? Me inclinando para Cristo, sempre para Cristo, né? Quando falava em Deus, falava igreja, falava Bíblia, eu nunca tinha lido Bíblia, na verdade, mas eu sempre me fascinava com a pessoa de Cristo. E ali foi o primeiro momento. Passado alguns dias dessa experiência na madrugada, o menino ficou curado, assim, 10 minutos depois. Não houve mais nada com ele a partir daquele momento, e até as enfermidades nele não apareceram mais, foram muito raras depois disso. E aí no segunda experiência, que eu estava no trabalho, pela manhã, um dia, e um pastor, que eu já falei no programa passado, né, que era meu cunhado, né, que era pastor, desceu do monte, né, estava com um jejum de 30, 40 dias lá, já estava 30 dias, eu acho, em consagração, e ele veio me trazer um recado de Deus. Era bem próximo ao meio-dia, já não era meio-dia, e ele disse para mim que Deus tinha uma chamada para mim e que era para me ler Isaías 44, 28, né? Que Deus dizia que tinha um plano comigo de ser um pregador da palavra, que ele tinha me chamado dentre os gentios, que Deus ia fazer um movimento muito grande através do Espírito Santo usando a minha vida, que era para mim me abrir para Deus, buscar Deus, me consagrar e levar a sério todas as coisas a partir daquele momento, assim, né, com as coisas de Deus. Vou interromper aqui um pouquinho, vamos aproveitar e vamos ler então. Isaías 44, 28 diz assim: que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Então, eu percebi que no meu cunhado, assim, esse Joel Engel, né? Ele é pastor e tem uma organização que ele dirige hoje como líder espiritual. E ele estava assim muito tocado por Deus. Eu notei uma diferença nele, assim, uma unção muito especial nele, assim, quando ele me falou aquilo. E aquelas palavras deles penetrou nas regiões mais profundas, assim, do meu ser, porque eu vi que veio com unção aquelas palavras. Você sentiu que não era dele em hipótese nenhuma? Não, senti realmente que o Senhor estava falando comigo através dele. E aquilo me preocupou muito, porque eu não queria ser pastor, né?
E reparem assim que depois disso aí eu lutei 5 anos com Deus para mudar o quadro do propósito que Deus tinha com a minha vida. Eu lutei muito, eu cheguei a uma falência empresarial, não é falência, assim, mas nada mais deu certo, assim, né? Tivemos que me desfazer das 2 empresas, tive que arrefecer bastante uma terceira que eu tinha, que eu gostava muito, porque não tinha condições, assim, de administrar mais, nada mais dava certo. Tudo foi encolhendo, tudo foi definhando, e eu estava, assim, inconformado, assim, porque na verdade eu não queria ser um pregador, eu queria ser um empresário e queria ser um ministro de finanças para a casa de Deus. Esse era o meu desejo que estava no meu coração muito forte. Isso sempre foi assim, mesmo antes de ser cristão, sempre dizia comigo no pensamento: um dia eu vou ganhar muito dinheiro e vou ajudar o evangelho e Deus ser respeitado na terra. Eu tinha esse desejo, né? E a partir assim depois de longas lutas, assim, de prejuízos, eu já estava com uma dívida de $150 mil no final daqueles 5 anos. E eu ficava cansado, porque eu investia R$1, perdia 2. Tudo era assim. E eu não compreendia, porque eu tenho uma formação de 3º grau com especialização na área administrativa. Para mim era muito fácil administrar negócios na época. Eu tinha uma grande facilidade de prosperar, assim, né? E tive uma vida assim muito próspera, né? E por que você não queria ser pastor? Porque primeiro eu não me sentia capacitado, assim. Depois eu digo, pastor depende das pessoas, do dízimo, da oferta. Todo mundo fala mal, pastor é pobre, todo mundo pisa em cima, né? Eu não quero ser pastor, né? Eu posso ajudar Deus de outra maneira. Eu posso servir Deus de outra maneira, eu pensava. E eu não me enxergava numa vida de dependência de membros da igreja. Aquilo eu tinha muito orgulho. Para mim, como é que Deus vai me sustentar? Vou ficar dependendo das ofertas, dos dízimos, de pessoas que ganham pouco. Não é o meu caso. Eu tenho capacidade para trabalhar, posso eu mesmo ganhar meu dinheiro, né? Sim, a prova é que Deus permitiu que eu trabalhasse 9 anos no secular, desde que eu me converti, né? E eu me lembro que as minhas ofertas e os meus dízimos que eu levava para o Senhor, né? Que nem tinha igreja ainda, eu não tinha um dizimista, um ofertante na igreja nesses 9 anos, e todo o meu dízimo e a oferta sustentava todo o movimento. Eu me lembro que eu tinha quase 1.000 membros na igreja e não tinha um dizimista na igreja, a não ser eu, né? Aí Deus um dia disse para mim que não era assim e que eu tinha que passar a depender dele. E eu digo, não é ter de ti, Senhor, eu vou depender de pessoas que ganham pouco, que tem que vir ali trazer, ganham salário mínimo. Às vezes eu via aqueles dinheirinhos contadinhos, aquilo dava uma pena de ver aquilo, né? Mas é assim que Deus quer. Eu não tinha entendimento, né? E eu tive que me humilhar muito para aceitar essa situação. E Deus me quebrou, porque Deus começou a deixar faltar dinheiro para mim. E na igreja começou em 97. O irmão se converteu em 90. Em 97 iniciou a Igreja do Senhor. E ao mesmo tempo que o irmão tinha esse chamado, estava lutando, ao mesmo tempo a igreja crescia. E era a Donep, né? Como era? A Donep tinha reuniões semanais que chegou ao ponto de nós ter quase 800 pessoas, quase 1.000 pessoas dentro da reunião da Donep. E Deus operava muitos sinais, muitas maravilhas e muitas curas de depressão. Ontem mesmo, no culto, eu vi uma pessoa que era um caso perdido para a sociedade de Cachoeira, que não tinha mais jeito, todo mundo dizia que não tinha mais saída, e ela foi convertida e curada e liberta numa reunião só. Essa pessoa, a gente até estava lá no culto, em Cachoeira,
e fazia 20 anos que eu acho que eu não via ela, né? Um pouco menos talvez. E lembro que ela se converteu numa reunião da Donep. E ela ficou liberta e curada numa reunião da Donep. E o caso dela era muito, muito grave. E eu lembro disso. Mas o que aconteceu para mim me decidir a ser um pastor, é interessante eu contar isso. Num sábado eu viajei até a cidade de Canoas, fui convidado para ir numa igreja denominacional em Canoas, e lá tinha um movimento muito grande naquele dia, e amigos me levaram lá, me convidaram para ir, eu fui. E lá tinham umas 1000 pessoas dentro daquele galpão, daquele pavilhão. Na verdade era um templo, tinha umas colunas, eu lembro bem na entrada, tinha umas colunas assim, e lotado. Eu cheguei atrasado lá, assim, questão de meia hora, talvez uns 40 minutos, e tinha um homem pregando. E eu estava muito, muito desolado com a situação financeira, com a perda dos meus negócios, dos meus bens, tudo estava se indo, né? Muito desolado e muito triste. Só tinha o básico para o dia. Só, né? E assim, horrivelmente a situação era... Deus dava uma raçãozinha diária só para sustentar o básico dos básicos. E eu passei mais ou menos uns 7 anos sem comprar uma roupa para mim, nenhum calçado. Me lembro disso, porque eu tinha um estoque muito grande do passado, né? Então... Para quem estava acostumado num padrão, nível excelente, foi um trabalhar grande do Senhor, né? Exatamente. Mas aí eu entrando no templo assim, não tinha mais lugar para sentar, eu me escorei numa daquelas colunas na entrada do templo, e o pregador parou lá e olhou para trás assim, ficou parado e disse: aqui entrou um homem agora que está lutando com Deus há muitos anos, não quer ser pastor, bem assim ele disse, não quer servir o Senhor, mas o Senhor diz a ti que tu não lute mais contra Deus e aceite o chamado, e esse é o último aviso que Deus te dá hoje. Sabe que aquilo ali mexeu muito comigo. Ninguém me conhecia naquele lugar lá, nem sabia o que estava acontecendo na minha vida, e aquele homem não era do Rio Grande do Sul. E aí eu nem fiquei na reunião, eu disse: olha, eu tenho que ir embora porque eu estou assim bem confuso, estou abalado, não sei o que vou fazer agora, né? E aí eu cheguei em Cachoeira, no domingo passou, na próxima houve uma reunião da Donep, em que eu estava recebendo aí a visita de um pastor nigeriano da África, que ia dar um testemunho aí para nós. E a Donep já estava assim, não tinha mais como continuar as reuniões, porque era muita gente, e aquilo não é uma visão da Donep, né? A Donep não é a igreja, né? E eu não sabia o que fazer com aquele povo que eu mandava ele para as denominações, e eles voltavam tudo para a Donep. A visão da Donep é só conquistar as pessoas e depois elas procurarem um lugar para congregar. Exatamente. Então eu passei um bom período enviando eles para as igrejas. Vão procurar as igrejas, e vocês que já estão conquistados pelo Senhor, fiquem lá. Só que eles iam e voltavam e não queriam ficar lá. E aí esse nigeriano, atendendo nosso convite, veio a Cachoeira, e ele me convidou para orar antes da reunião numa sala separada, assim. E eu estava com aquilo na minha cabeça ainda, daquela experiência lá de Canoas, né? Estava bem um frescor ainda aquilo no meu coração, assim. E aquele pastor que falava muito mal o português, chegou e disse para mim assim, depois no meio da oração, ele parou, estancou a oração
e olhou para mim. Ele era muito estranho assim, né, o jeito dele. E Deus mandou tu batizar esse povo e estabelecer a igreja dele. Não te endurece mais. Falou bem sério assim. E não quis mais orar e já foi saindo porta fora. E fomos para o salão onde estava o povo. Então naquele dia, que realmente Deus assim me convenceu, que eu considero a ser um pastor e a cuidar do rebanho, edificar a igreja. E com dificuldade financeira eu perguntava muito, mas como é que eu vou ser um pastor, fazer cuidar de um povo? Eu não tenho dinheiro nem para mim, né? Era uma dificuldade financeira muito grande, mas eu obedeci ao Senhor. Eu obedeci a partir daquele dia. Glória a Deus, né? Que o Senhor pôde convencer, conquistar, convencer, dobrar, né, a nossa vontade, porque tem uma palavra que diz que Deus, ele gera vontade, né? Deus, ele troca a nossa vontade e faz tudo por uma conquista, né? Por amor. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, fique conosco e nós queremos saber mais como foi que a igreja surgiu, como foi aqueles primeiros passos e com certeza você vai ser muito edificado. Janela do Céu.